nome é Denise Sabino Villanova, eu sou sefaradi e eu estou aqui agora para dizer um pouco de como a genealogia entrou na minha vida. Eu fiz algumas notas, porque não se pode falar tudo em um pouco de tempo, mas eu espero que eu consiga dizer como foi essa entrada da genealogia na minha vida para que todos também possam buscar suas raízes. Não é difícil, em alguns casos pode ser um pouco mais, mas não é impossível. Como eu comecei a pesquisar sobre a minha família? Eu tive uma situação inesperada na minha vida. Os meus pais faleceram no mesmo ano, e isso me deixou muito sensível. A gente não passa por uma situação dessas sem uma transformação. E eu quis me conectar mais e mais à história da minha família. No meu caso, nós sempre soubemos em casa que nós éramos parte dos judeus sefardim. Eu não gosto do termo cristão novo, porque não foi uma escolha, foi uma expulsão e uma conversão forçada. Então, eu não sou adepta deste termo. Então, nós somos judeus expulsos da Espanha, de onde realmente minha família veio, depois Portugal, depois eles foram para a Grécia, que na época tinha fronteiras não muito definidas, Turquia, Grécia, e depois chegamos à América do Sul. Eu digo chegamos porque eu sou parte de toda essa história, claro. Então, na minha família, as histórias e as tradições, os rituais foram passadas realmente de geração em geração até chegar a mim. Os rituais que eu digo são as velas, cobrir a cabeça para acender as velas, canções em hebraico e várias outras coisas, o respeito ao Shabat. Então, essas coisas foram mantidas na minha família. Nós não nos afastamos muito. Eu tive um pouco mais de sorte do que outras pessoas que buscam suas origens, porque o meu quinto avô era uma pessoa importante. Eu não posso apagar a história. Então, eu tenho muita gratidão, muito agradecimento a ele, porque, por causa da importância dele, é que eu consegui muitos documentos que muitas pessoas já não conseguem. E eu estou falando da quinta geração, e eu consegui documentos de outras gerações também, de muitas outras, antes dele. Mas vamos focar nele. O nome dele era Joaquim dos Santos Prado Lima. Ele nasceu em 1º de novembro de 1802. Dos Santos não é sobrenome. Mas como todos os judeus, ou cripto-judeus, fugindo ou se escondendo da Inquisição, que em Portugal oficialmente terminou em 1821, mas no Brasil foi muito mais além. Então, as famílias tentavam dar nomes católicos para esconder o fato de que eram judias. E assim a Inquisição deixaria um pouco em paz. Então, ele nasceu em 1º de novembro e, portanto, é o dia de Todos os Santos. Ele recebeu o nome de Joaquim dos Santos Prado Lima. Enfim, Uruguaiana foi fundada por ele. Ele era amigo do ministro da Fazenda, Domingos de Almeida, e os estancieiros estavam reclamando muito de saques. Era uma região, como se diz, terra de ninguém. Os ribeirinhos também estavam reclamando quando vinha enchente, perdiam tudo, e falaram para ele que assim não dava mais para continuar. Ele era amigo do ministro da Fazenda, verifiquei isso em muitas cartas que achei no arquivo histórico do Rio Grande do Sul, trocadas entre eles, e ele pediu permissão para realocar essas pessoas em um local que tivesse mais segurança. Eles queriam que tivesse mais policiamento, que na época se chamava de milícias.
e ele teve como é que eu vou dizer, a proposta dele foi aceita, e ele, então, fundou Uruguaiana. No brasão de Uruguaiana consta 1843, mas Uruguaiana teve a independência de Alegrete em 1846. Enfim, o que eu posso dizer do meu quinto avô, a quem eu devo muito, sem ele eu também não estaria aqui, é que é uma atitude muito judaica proteger os seus semelhantes, querer o seu bem-estar, cuidar deles pessoalmente. Eu vou ler rapidamente tudo o que ele foi até chegar a Uruguaiana. E também lá. Ele foi vereador em Alegrete, o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete. Ele foi juiz de paz, juiz substituto, chefe da Polícia da Fronteira, coletor-geral, deputado em vários mandatos, inclusive com a maior votação em 1840. Em 2019, eu fui convidada a dar uma palestra para a reinauguração do Arquivo Histórico Municipal de Uruguaiana, pela Prefeitura de Uruguaiana, na biblioteca pública de lá, que leva o nome de um dos descendentes de Joaquim dos Santos do Prado Lima, que era Luiz Guilherme do Prado Vepo. Venha ser, é claro, um primo, mas de outra parte da família, porque Joaquim teve muitos filhos. Então, quando eu desci na rodoviária, eu desci do ônibus e tinha uma amiga minha de Uruguaiana me esperando, Nilza Dornelles, e no que eu desci, eu tive uma emoção muito grande, e ao mesmo tempo que foi em 2019, ainda agora, falando sobre isso, eu me sinto emocionada, porque ela me disse, bem-vinda à sua terra. Eu sempre quis ir a Uruguaiana, mas eu nunca tinha ido. E aquilo me emocionou e me emociona até hoje, porque bem-vinda à sua terra, de onde começou. Eu tive essa oportunidade também de ouvir a mesma coisa na Espanha, porque nós fomos expulsos. Então, eu sei de muita gente que diz uma espanhola nascida fora da Espanha. Para muitas pessoas, não para mim especificamente, mas para as pessoas que são de famílias judias, que foram expulsas da Espanha. E depois a Nilza me apresentou até Cassaltes, que mora em Uruguaiana, ela é nascida lá, e ela é judia, e quando nós nos conhecemos foi também uma emoção muito grande, porque nós nos encontramos e parecia que nós tínhamos sempre nos conhecido. E ela também me disse uma coisa muito bonita, ela me disse assim, tu viajaste tanto, conheces tantos lugares interessantes e foste te encontrar em Uruguaiana. Porque eu já nem queria mais sair de lá, eu me senti realmente como se toda a vida eu fosse parte daquela cidade. Enfim, eu fui tratada como uma celebridade, eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Todo mundo queria conhecer uma descendente direta de Joaquim dos Santos Prado Lima, o fundador da cidade. E eu dei entrevistas para rádios, eu também dei uma palestra na Unipampa, e o consulado da Argentina, o cônsul me recebeu, me mostrou todo o consulado, até porque a casa onde está o consulado da Argentina era de uma amiga da minha avó, uma amizade de mais de 50 anos, e a minha avó passou muitas temporadas lá nessa casa, e a dona Dolores Cunha, que era a dona da casa, era a madrinha da minha mãe, e eu a conheci pessoalmente quando eu era pequena. Então, eu queria muito estar na casa onde a minha avó passou tantas temporadas. A minha avó parece que nasceu do outro lado, ou seja, na Argentina, porque é uma história meio... não se tem documentos,
mas depois ela foi registrada em Uruguaiana. E isso acontecia com muitas pessoas na época. Sei que ela estudou o tempo todo na Argentina, e eu telefonei para a paróquia em Uruguaiana, na época, para saber se era possível isso, uma pessoa estudar na Argentina e voltar para Uruguaiana todos os dias. Ela disse não, na época não existia uma certa ponte que hoje existe e a pessoa tinha que ter nascido e morado lá. Então, essa também é uma história interessante que eu recuperei. Depois disso, eu fui recebida na catedral, onde o pároco, o padre Arthur Fried, ele me agradeceu pela catedral de Uruguaiana, e eu disse, mas padre, o que foi que eu fiz? Normalmente eu não entro em igrejas, mas naquela eu tinha que entrar. Ele me disse, não, a senhora é descendente do fundador e ele deu terras para a construção da catedral. Isso também já sabia em histórias, por histórias na família. Eu disse, olha, eu, em nome dele, nunca imaginei que fosse me acontecer algo assim, agradeci, o agradecimento do padre, e fui conhecer a catedral. Qual não é a minha surpresa quando no altar eu vejo uma cena de Jerusalém? Joaquim dos Santos do Prado Lima doou o terreno para a catedral, arrecadou fundos para a construção e doou parte do seu rebanho para alimentar os trabalhadores. Ele não podia construir uma sinagoga porque existia Inquisição, mas no altar ficou uma cena de Jerusalém, que é realmente para mostrar, somos judeus escondidos da Inquisição. Então o padre me disse, todos na pintura são judeus, e tinha uns arcos na pintura, e através desses arcos se enxergava Jerusalém. E ele disse, e ali é realmente Jerusalém. Então, isso também foi uma situação muito emocionante para mim. Mais umas notas que eu vou ler aqui. Também fui recebida na Câmara dos Vereadores, com fotógrafa oficial e tudo. Eu disse, olha, se eu soubesse que eu ia me sentir como em Hollywood, eu teria vindo mais cedo. Foi muito interessante tudo isso. O prefeito me recebeu, a diretora de cultura também me recebeu, e se eu continuar falando tudo que aconteceu lá, foi realmente muito fascinante, para dizer o mínimo. Por que o nome Uruguaiana? Só para situar um pouco tudo que eu estou falando. Foi uma homenagem à esposa do general Bento Gonçalves. Quem me disse isso foi o marido da minha amiga Neuza, o professor Ricardo Pereira Duarte. Ele é um escritor ilustre lá, e ele me disse que Uruguaiana era idealizada para ser a capital de uma nação formada pelo norte da Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. E Uruguaiana, então, homenageava a esposa de Bento Gonçalves, porque antigamente não se dizia uruguaia para uma pessoa nascida no Uruguai, e sim uruguaiana. Enfim, toda essa história me leva ao fato de que eu já falei isso, somos uma família de Sefardim, ou Sefaradi, e com a Inquisição, todos tiveram que se manter escondidos, se manter calmos, não deixando suas raízes de lado, mas também não dizendo para todos, porque isso seria, para não dizer nada diferente, a morte, poderia significar a morte. Mas nós não deixamos a chama se apagar. Os rituais continuaram na minha família. Quero dizer para as pessoas que estão buscando suas raízes, que não desistam. Em alguns casos é mais difícil. Eu mesma ajudo algumas pessoas com pesquisas, e às vezes é muito difícil, mas não é impossível, como eu falei. E para terminar,
25% das pessoas na Espanha, Portugal e toda a América Latina, numa pesquisa feita pela Universidade, a University College London e a Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, descobriram isso, que 25% das pessoas na Península Ibérica e em toda a América Latina, eu falo do México para baixo, tem sangue judeu e não tem a menor ideia. Quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa história que me emociona, sobre a minha família. E agora nós vamos ver uns slides para mostrar um pouco disso tudo que eu falei. Este é um artigo que eu escrevi sobre a história da minha família para o jornal Correio do Povo. E ali, por exemplo, está essa casa que era da madrinha da minha mãe e hoje é o consulado da Argentina em Uruguaiana. Aí estou eu na rua que leva o sobrenome da minha família, Rua Prado Lima. Essa é a pintura que está no altar da Catedral de Uruguaiana. São judeus e nos arcos ali nós podemos ver Jerusalém. Aí eu estou sendo recebida na época era a presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, que me mostrou todo o arquivo, como estava sendo feito por uma funcionária ali, um trabalho maravilhoso. Essa sou eu na palestra, em novembro de 2019, reinaugurando o Arquivo Histórico de Uruguaiana. O prefeito, ele é prefeito ainda hoje, o Rony Coupo de Mello, e a secretária de Cultura, Maísa Jaques. Esse é o convite para a palestra, e eu sou doutoranda na URGS, mas na época me colocaram como doutora e eu disse ainda não, mas muito obrigada. Essa é uma folhinha da Ipiranga, que teve sua origem em Uruguaiana, com uma pintura e falando essa história que eu contei, menos a parte judaica. Aí estão a minha avó e a dona Dolores Cunha, já mais velhas, que eu falei que elas têm uma amizade, tinham uma amizade de mais de 50 anos, e aí sou eu, essa foto quem tirou foi o cônsul da Argentina, na casa que era da madrinha da minha mãe. Essa é a casa que hoje funciona o consulado da Argentina. E este é o meu pentavô, a quem eu agradeço muito, Joaquim dos Santos do Prado Lima. Quero só dizer que ele, no século XIX, é um feito muito grande, ele viveu 94 anos. Eu espero que todos nós possamos viver assim até 120.